E é sempre assim, o mercado de NFT ele se comporta de maneira inversamente proporcional ao mercado de cripto. Então, quando a Ethereum sobe, o volume de transação NFT desce. Quando a Ethereum cai, o volume de transação de NFT sobe. Por quê? Porque a Ethereum fica mais barata, você consegue comprar mais Ethereum com menos dinheiro, e você tem mais, e os NFTs também ficaram mais baratos, porque são lastreados em Ethereum. Então, é um ciclo vicioso, esse ponto. Então, quando o Ethereum cai, eu sei que ele vai voltar, entendeu? Então, eu uso esse momento para comprar Ethereum, para comprar mais NFT, para quando subir eu vender, né? Então, basicamente, o negócio vai se retroalimentando. Assim. Normalmente, obviamente, tem gente que vai entrando no mercado, se assusta um pouco, né, com a volatilidade, assim. Mas são ciclos que, assim, a Ethereum hoje em dia, o nível de maturidade que a rede está, ela não vai derreter. É impossível, assim. Pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um papo. Hoje nós estamos com Caio Barbosa. Caio, muito prazer. Valeu, Dário. Prazerzão. Boa, velho. Caio, você veio para falar com o assunto mais em voga nos últimos meses. Mas antes da gente começar a falar sobre criptos, NFTs e tudo isso, todo esse mundo que é absurdamente novo para mim, para você e para o mundo inteiro, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua trajetória para a galera entender, contextualizar quem é o Caio nesse ecossistema. Show de bola. Cara, então, eu sou o Caio Barbosa, né? Eu sou CEO aqui da Lumix. Tenho 24 anos, sou aqui do Rio de Janeiro. Mas, cara, antes de eu vir pra cá, eu tive uma trajetória um pouco, não conturbada, mas assim, zero linear, né? Quando era pequeno, eu fui criado num bairro chamado Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece ou se a galera vai conhecer. Sim. Mas é um bairro na Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro. Que é um bairro que, assim, quem mora no subúrbio do Rio de Janeiro vai se identificar que, assim, basicamente o que é passado para nós é, cara, vai fazer um curso técnico que você vai arranjar um trabalho e isso que você vai fazer para da sua vida, e faculdade é uma coisa secundária, né? Então foi mais ou menos assim que foi a minha vida até a adolescência ali. Eu acabei entrando numa escola técnica, fiz mecânica industrial, que assim, hoje em dia eu paro para olhar para trás e penso, cara, por que eu fiz isso? Mas eu fiz. E acabei seguindo nesse caminho, acabei que eu nunca trabalhei com mecânica industrial, foi só realmente uma passagem na minha vida. E logo em seguida eu já fui engatei na faculdade, assim, logo depois que eu me formei. No ano seguinte que eu me formei, eu já entrei na faculdade direto. Entrei em engenharia mecânica, então eu estava meio que seguindo um pouco nessa linha de ser engenheiro e tal, né, mexendo nessa parte mais mecânica industrial mesmo. Só que logo que eu cheguei na faculdade, eu falei, cara, é muito isso, assim, né, o que eu esperava, né, que eu imaginava que era estudar a faculdade de engenharia. E acabei saindo. E aí, nesse momento eu acabei, enfim, querendo sair, estava meio na dúvida do que fazer. E aí, como a galera vai entender bem, normalmente tem uma imposição da sociedade. Ou você faz engenharia, direito ou medicina, né? No meu caso, eu não me via muito como médico, então eu falei, vou fazer direito, vendo o que vai dar. Então eu acabei entrando na faculdade de direito, isso em 2016. E, cara, me formei em direito, me formei em dezembro agora, inclusive. Só que, assim, conforme você vai vendo o nosso papo aqui, você tá vendo que, assim, eu sou uma pessoa zero formal, eu sou todo tatuado, então, assim, eu já cheguei todo errado, assim, né, no curso de direito, porque a galera é muito, né, quadrada, etc. Então, logo eu já vi que também não era muito ali o meu lugar, sabe? Então, ao longo da faculdade de Direito, eu também já via que, assim, eu estava ali, ia acabar sendo coisa do destino mesmo, acabar seguindo aquela carreira, mas não era um lugar que eu, de fato, sentia que eu estava em casa, né? E aí, cara, eu, por meio de um curso de extensão na faculdade, acabei conhecendo o mundo de startup, né? Então, me apaixonei por mundo de startup, logo em seguida. E acabei indo trabalhar numa startup, como estagiário, ainda um pouco na parte jurídica, mas vencendo muito para a parte de operações também, e tendo um contato direto com o time de produto. Então, meio que fazia tudo ali, né? Então, eu acabei tendo sendo uma esponja mesmo ali de aprendizado, então aprendi desde o que é startup, aprendi um pouco sobre fundraising, porque na época eles estavam captando investimento. Então, eu peguei um beabá de tudo, de como funciona uma startup em um ano, assim, basicamente, que eu passei do lado dos caras. E aí, dado isso, eu comecei a ver que a área de produto me interessava bastante. Então, eu, de fato, decidi migrar de carreira, isso em 2020. Então, realmente pedi demissão lá, falei, cara, não é pra mim. Vou terminar a faculdade porque eu tô quase terminando, então não vou largar agora no final, mas vou migrar de carreira. Então, eu comecei a estudar parte de UX design, estudei produto, e aí migrei de carreira de fato, até que eu entrei como UX designer numa startup de educação. Logo depois também atuei como product manager, então acabou que minha vida em startup e tecnologia começou muito como UX designer, logo depois para product manager, então eu sempre estive ali em times de produto, né? E aí, já entrando um pouco como eu entrei hoje, como é que eu cheguei na Lumix hoje em dia e tal,
Eu, nesse caminhado aí, que eu estava como Project Manager de uma startup, a startup que eu trabalhava, ela fazia parte do Event Builder, né, que tem umas 12 empresas lá no portfólio. E lá nesse meio tempo, assim, as empresas tinham muita relação entre si, a galera se conhecia e tal, porque a gente trocava muito. E aí nisso eu conheci o Gabriel, que é o meu sócio aqui na Lumix, e depois, quando a gente for falar, posso explicar um pouco mais sobre ele e tal. Acabei conhecendo ele já estava nesse mundo de cripto há muito tempo. Eu não fazia ideia de que era nem Bitcoin na época, eu era meio leigo nesse aspecto, inclusive. Ele acabou me apresentando, me apaixonei. E depois que eu me vi NFT, então, aí que realmente minha cabeça explodiu totalmente. E eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Pedi demissão de lá e vim fundar aqui a Lumix e aqui estamos. Cara, e assim, pra quem não sabe, o nosso amigo aqui saiu no exame outro dia com a seguinte reportagem que eu já fiquei de cabelo em pé. 2 milhões e 2 dias. Startup de NFTs vira milionária em tempo recorde. E aí eu falei, caraca, velho, eu aqui ainda no beabá da NFT, o maluco já rampando ferozmente no mercado. Velho, queria começar o nosso aprofundamento aqui sobre a Lumix, sobre tudo que você faz aí, Caio, falando pra galera o seguinte. Primeiro, o que é NFT? Tem muita gente que ainda não sabe, então vale a pena a gente dar um passo atrás só para explicar o que é NFT. Muita gente ainda me pergunta. E depois, eu queria que você já desse continuidade explicando como a NFT se monetiza, porque eu acho que é uma outra dúvida também muito grande da galera. Legal. Cara, então, NFT, se a gente for para pensar no conceito, ele é basicamente a tradução da sigla NFT é token não fungível, né? No direito civil e na vida, né, na vida da sociedade que a gente vive, a gente tem o conceito de bens fungíveis e não fungíveis, né? O bem fungível é aquele que pode ser trocado por outro do mesmo gênero, qualidade e espécie. Ou seja, uma nota de R$5 minha vale a mesma coisa que uma nota de R$5 sua, independentemente de qual nota de R$5 for. Se ela foi fabricada hoje ou se ela foi fabricada 15 anos atrás. Então ela vale a mesma coisa. Um bem não fungível é aquele que não pode ser trocado por outro igual. Então, por exemplo, o imóvel que eu moro, só existe aquele apartamento, naquele CEP, naquele andar, naquela rua, naquele bairro e naquele estado. Porque ele é único, sabe? Você não consegue pegar um e, vou trocar esse apartamento por outro e vou botar em outro lugar, porque não existe. Então, o NFT, em última análise, ele é a tradução do conceito de bem não fungível para o mundo digital. Então, quando eu tenho uma foto, por exemplo, vamos pegar o exemplo mais clássico aqui, que é o Bored Ape, lá, que é o macaquinho que o Neymar comprou. Quando você tem um macaquinho do Neymar, ele tem um número, né? Ele tem um ID. Então, é um macaquinho 2770, por exemplo, dentro daquela coleção de 10 mil. E aí o NFT, basicamente, é como se fosse um carimbo de um cartório. Então, quando você vai ao cartório registrar e autenticar um documento, por exemplo, uma matrícula de imóvel, você recebe lá o carimbo do cartório dizendo, atestando que aquele documento é original. Logo, aquilo ganha um certificado de autenticidade e propriedade. Ou seja, aquele imóvel pertence a tal pessoa e eu, cartório, autentico isso, né? Eu garanto que isso aqui é verdade. Já com o NFT, a lógica é basicamente a mesma. Então, tira o imóvel e coloca a foto do macaco, tira o cartório e coloca a blockchain. Então, a blockchain, basicamente, até acho que é bom falar de blockchain também. A blockchain, para quem não sabe também, é basicamente um livro-razão público e descentralizado, tá? Então, um conceito bem simples. Pensa, por exemplo, no registro de transações do seu banco. Você tem lá, você mandou X reais por Pix pro Dário, e o Dário foi e pagou a fatura Y para a conta do tal. Então, ali você tem um registro de todas as transações, você tem o ID de todas as transações, quais foram as partes envolvidas na transação, o valor que foi transferido e todas as informações das partes envolvidas. Então, a última análise da blockchain é você pegar essa transação, né, esse histórico de transações, né, esse livro-razão que a gente chama, e colocar em um sistema descentralizado e público, ou seja, qualquer pessoa pode chegar lá e ver. Com o banco, por exemplo, não, eu tenho que ter a minha senha da minha agência, da minha conta, e dependendo do que for até, no caso, biometria, né, se for o caso, para conseguir ter acesso àquilo. Então, blockchain é tudo público. Então, o NFT, ele utiliza essa tecnologia da blockchain para que seja público e qualquer pessoa pode ver que, por exemplo, se eu chegar Caio e apertar o botão direito é o clássico que o pessoal fala, se eu apertar o botão direito na foto do macaco Neymar e salvar a imagem, ele é meu? Não, porque lá na blockchain vai estar mostrando, ó, o macaco 2770 pertence à carteira X, que no nosso caso a gente sabe que é do Neymar, né? Então, eu não consigo pegar essa foto e vender depois, porque as pessoas conseguem ver que aquele não é original. Então, o NFT, e acho que responder de maneira mais objetiva, é nada mais, nada menos que
um bem digital que garante propriedade e autenticidade na internet, né, por meio da tecnologia do blockchain, que é descentralizada, pública, e qualquer pessoa pode chegar lá e ver se aquele bem pertence mesmo àquela pessoa ou se ele é original ou não. Legal. E aí, pegando um gancho e trazendo para um mundo talvez mais tradicional, é legal essa explicação que você deu de bem não fungíveis e fungíveis, que é a questão do imóvel, né? E aí vem uma correlação muito próxima ao que acontece com o mercado imobiliário, por exemplo. Porque pelo fato de você ter... O mercado imobiliário, ele é especulativo, né? Ninguém pode dizer o quanto vale exatamente o imóvel, porque existem várias coisas arroladas e também tem a questão de percepção de valor daquele imóvel. Por quê? Porque automaticamente não existe algo similar. Então tem uma percepção de valor daquele lugar que você vive. Tem gente que vai achar mais bonito e vai pagar mais caro, porque entende que aquilo é mais único. E tem gente que vai querer pagar mais barato, porque para ele não tem um valor tão perceptível, né? Ao contrário, por exemplo, de como você disse, de uma nota. Eu poderia pegar também um exemplo, eu gosto de usar muito esse exemplo, que é a Brastemp. Cara, uma geladeira Brastemp, se você pegar o meu modelo, ela é igual a tudo que até quer lugar. Então é difícil você, por exemplo, tentar vender uma Brastemp acima do valor de mercado. Porque não dá, né? A pessoa vai olhar e vai, pô, o que eu vou cobrar de você? O que tem nessa Brastemp que não tem ali na Ponto Frio, sei lá, nas Casas Bahia, sei lá onde? É a mesma coisa, né? É um produto que você consegue ter uma unicidade. E o mesmo acontece com o NFT, né? No final, a gente tem um mercado que acaba consumindo e pagando, que apesar de existir um valor ali, o mercado ele meio que se autorregula porque tem uma especulação em cima daquele bem, não é isso? Total. Cara, o mercado de NFT, ele é muito peculiar, né? Porque, assim, quando você pensa em ação, obviamente, quando a gente pensa em níveis de risco, né, e volatilidade de mercado, a gente tem o Tesouro Direto, por exemplo, que é, né, super seguro. A gente tem a Bolsa, que já é menos seguro, mas ainda assim, dependendo de onde você investe, também não é tão arriscado. Você tem cripto, que já é muito mais arriscado, mas dentro de cripto ainda tem vários níveis, né? Bitcoin, por exemplo, varia, mas nem se compara a uma meme coin, por exemplo, são moedas que sobem 800% num dia e cai 200% no outro. E você tem ainda mais volátil o NFT. Então, eu sempre falo isso, que o NFT é a camada mais volátil, pelo menos até então, até inventar uma outra coisa, é o investimento mais volátil e mais imprevisível que você pode fazer. Tá? Obviamente, o potencial de retorno é muito, muito grande, mas também o risco é muito, muito grande. E quando você pensa em valorização, e até lembrei que eu esqueci de responder essa pergunta sobre monetização, é até bom que você trouxe de volta para isso, é que, cara, a gente tem alguns aspectos que norteiam se o NFT se valoriza ou não, tá? Então, a gente tem a arte por si só. Então, a arte é muito subjetiva, né? Então, por exemplo, a gente vê no mundo físico quadros que muita gente acha, são rabiscos. Tipo, eu fazia isso. Não, por que você não falou e fez, né? Então, a arte é muito subjetiva. Então, obviamente, tem artes que são mais atrativas para a massa, né? E artes que são mais subjetivas e mais específicas e contextuais. Então, tem algumas obras, por exemplo, tem uma coleção de NFT chamada Art Blocks, que é hiper conhecida, é caríssimo, mas é arte abstrata. Assim, é uma parada que você olha e você nem entende o que tem ali, mas a galera, assim como o mundo físico, né, a galera que gosta mais de arte, né, pira nessas coisas. Então, você tem a arte por si só. O segundo ponto é a parte de utilidade. Tá? O que eu posso fazer com esse NFT? Ele me dá acesso a alguma coisa? Ele me dá acesso a um metaverso? Ele me dá acesso a benefício físico? A gente, por exemplo, na Ergonomics, a gente fez o lançamento da Reserva, né, que é a marca de roupa, na semana passada. Poxa, óbvio que eu vou te perguntar disso, rapaz, porque o bagulho tá... Eu queria que esse podcast tivesse sido feito alguns dias antes, porque tinha o pré-order, eu falei, caraca, tô de fora, aquele FOMO bateu, cara, aqui no coração, que palpitou, eu falei, não, velho, por que eu não tô comprando lá o Skull lá? Foi super legal, cara. Então, da Reserva, tipo, na parte de utilidade, a gente tem muito isso, né? Você comprando o NFT da Reserva, você ganha acesso a uma série de benefícios, até roupa física, coleção exclusiva, comunidade, eventos. Futuramente eles pensam em fazer eventos, mas ainda não está fechado, mas eles pensam depois em fazer alguns eventos exclusivos para quem é holder, né? Então, assim, você ganha acesso. Então, o próprio Bored Ape lá dos macaquinhos, hoje ele se tornou um monstro, mas no início ele é basicamente um clube exclusivo de pessoas. Então, você comprava um macaco, você tinha acesso ao clube exclusivo, como se fosse ali
um Jockey Club, vai, que você é sócio e você conhece aquelas pessoas ali, aquelas 10 mil pessoas que estão ali. Tá? Então, utilidade. Você tem o aspecto de comunidade, então a comunidade por ser sócia, você tem uma comunidade forte envolvida no seu projeto. Ela pode alavancar o seu preço, porque se você tem pessoas influentes lá, então se o influencer, um cara que é muito respeitado no mercado, compra o NFT seu, cara, isso já eleva o nível do teu projeto e já faz com que pessoas que seguem essa pessoa já queiram estar dentro também, naturalmente o volume de transação vai aumentando e o preço vai subindo. Quarto ponto, aspecto especulativo, obviamente. Então, a gente tem a especulação é muito presente nesse mercado, e nesse caso, no mercado de NFT, depende muito de vários aspectos. Então, você pode ter uma valorização extrema, do nada, como foi com o Bored Ape, por exemplo, recentemente, só que essa valorização foi motivada. Por quê? Porque um dia antes deles subirem de 80 Ethereum para 120 Ethereum, que é uma subida absurda, eles anunciaram que eles iriam lançar a moeda deles, né, a Apecoin. Então a galera já se antecipou, falou, pô, esse negócio vai bombar, vou comprar, quem não tinha, ou então quem tinha, quero vender, já vou botar o preço mais caro, porque eu sei que a galera vai querer entrar para ganhar a moeda, né? Então a galera se antecipa também e já aumenta os preços para poder aproveitar essas curvas, curva de novos lançamentos. Então, por exemplo, eu tinha uma coleção que eu estava dentro que se chama Junkiverse, que eles fizeram uma collab com a Gucci, né? Um lançamento de coleção. Cara, eu lembro que na época eu peguei por 0.2 Ethereum essa coleção, esse NFT, e um dia depois que anunciou com a Gucci, eu tava 1.2 Ethereum. Então, assim, absurdo. Só que, assim, você percebe que teve uma motivação, tem uma razão por ter subido. Então, aspecto de especulação é muito forte nesse aspecto. O quinto ponto, que eu acho que é super legal também, é a parte de hype, né? Então, o hype por si só, seja fundado ou infundado, ele é muito importante nesse mercado. Então, hoje em dia tem muitas coleções, inclusive, que explodem num dia e literalmente derretem no outro, porque são levadas, né? São carregadas pelo hype. Porque o mercado de NFT hoje passa por um momento em que ainda tem muita gente iniciante, né? O mercado é muito imaturo. Então, o marketing ainda consegue meio que carregar nas costas, ainda que o projeto não seja bom, sabe? Tá mudando um pouco, o mercado tá começando a aprender, mas ainda tem muita gente entrante todos os dias, né? Então, grandes projetos aí explodem no dia, tem volumes astronômicos de transação, os fundadores botam muito dinheiro no bolso, mas a galera some, desaparece, é o que a gente chama de rug pull, né? Que a pessoa pega o dinheiro e some, então acontece muito ainda. Então, o hype ainda é um aspecto muito crucial em valorização ou desvalorização de um NFT. Quantas pessoas estão falando sobre aquele projeto, quem está falando sobre aquele projeto. Então você tem esses pontos assim. Então, cara, esses para mim são os 5 principais pontos assim, que a gente pode considerar em relação à valorização ou desvalorização de um time. Quer dizer, do NFT. E, obviamente, assim, o sexto ponto que não entra nesses 5 pontos, porque é um aspecto que mais não necessariamente está relacionado com a valorização, mas eu acho que tem um aspecto até de antes de você comprar, né? Tá dentro do diligence antes de você comprar, que é quem está por trás, né? Quem são os fundadores, qual é o background dessa galera, se eles aparecem ou não, né? É o que a gente chama de dox, né? Se ele é doxed ou não. Doxed é tipo você expor os dados dessa pessoa. Então, eu, por exemplo, a gente aqui, a Lunix, a gente bota a cara. A gente botou o nosso LinkedIn lá no projeto, etc. Só que isso é muito raro. Normalmente a galera é anônima, você só tem a foto do NFT dela e bota o username no Twitter no máximo. Então, assim, tem esses aspectos também de transparência, de quem está por trás, da experiência da galera, que a galera tem que começar a olhar um pouco antes de comprar uma coleção. Então, não sei se deu para entender, mas eu trouxe vários pontos. Não, assim, que... pra caramba, cara, pra caramba. E deu pra pegar a situação, né? E é interessante trazer isso pro público dos CEOs que escutam a gente. Nosso público, eu sempre falo pra todo entrevistado que é bem diverso. A gente tem CEOs que, estão rampando muito bem. A gente tem a galera que tá empreendendo aqui. Mas muita gente, grande parte do nosso público, ele busca um processo de, eu diria, transformação digital, querer incluir cada vez mais, estar cada vez mais atualizado dentro dos negócios. Eu acho que super deu pra pegar. E aí, cara, não posso deixar de levantar a bola e perguntar como é que foi o projeto da reserva, cara. Porque, assim, velho, eu tô sendo muito sincero, cara. Me deu um FOMO, né? Fear of Missing Out aí pra quem
quem não pegou a parada, que é o medo de ficar de fora, né? Aquela coisa que te move, aquela coisa que fala, nossa, eu tenho que estar dentro, porque se eu não estiver dentro, eu tô fora, né? Então, cara, eu fiquei muito pegado. E eu lembro que quando eu vi o pre-order, aí eu falei, pô, tem que entrar. Aí o pre-order já tinha que ter feito um monte de coisa, eu já tava fora. Eu falei, meu Deus, dei mole, cara. E conta aí como é que foi esse projeto, cara. Fala aí pra gente, porque assim, foi realmente bem estruturado, né? Ele começou, eu vi que, se eu estiver falando besteira, me corrige, tá? Mas eu vi que o primeiro lá, eu adorei um School Bird lá, de caveira, achei maneiríssimo. Eu acho que ele nem foi um dos mais vendidos, pelo menos ali o que eu tava vendo. Mas eu me amarrei. E aí parece que ele entrou, começou pô, acho que tá traduzindo em reais, né? Acho que uns R$390, uma coisa assim. E aí quando eu vi já tava 1.000 e pouco, 2.000 e pouco. E eu falei, caramba, teve um percentual de valorização absurdo. E aí eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse case, né, velho? Pra galera entender como as empresas, marcas podem se beneficiar do NFT. Claro, cara, esse projeto foi super legal. Primeiro porque, acabei nem falando, né? Mas a Lumix, nós somos uma empresa de 3 meses de vida. Então, assim que eu me amarro. 3 meses de vida, inclusive hoje eu passei o dia inteiro aqui com a galera conversando sobre organização, porque a gente está saindo de empresa de, sei lá, 10, 11 para 40. Então, Nossa. é uma loucura. E esse case foi super legal pra gente, porque, assim, quando a gente começou lá atrás, a gente pensou, cara, nós vamos ser um estúdio de NFT. Só que como a gente não sabia muito como é que as coisas iam andar, a gente, ao mesmo tempo, atirou para todos os lados. Então, a gente lançou nossa própria coleção, que foi aquela que você viu na Exame, e a gente também já iniciou o projeto com a Reserva, que é uma prestação de serviços, né, para terceiros, né, atuando junto com empresas. Então, a gente seguiu os dois caminhos juntos, assim, graças a Deus os dois deram certo, mas foi desafiador, assim, porque são abordagens muito diferentes. Primeiro, quando você trabalha com um projeto próprio, você naturalmente, por ser seu, você tem total flexibilidade, você tem total controle sobre tudo. Quando você trabalha com empresa, tem vários aspectos ali, seja de voz de marca, seja de como a marca se porta, seja de stakeholder, investidores da marca que tem que estar a par, que tem que aprovar alguns aspectos que você não pode sair fazendo. Então, naturalmente, o ritmo é um pouco mais lento. Mas, pô, com a Reserva foi super tranquilo nesse ponto, porque a galera lá muito pra frente, sabe? A galera lá já entendia muito, assim, do mercado. Eles estão muito à frente, assim. Quando a gente chegou para conversar com eles, até antes de fechar qualquer coisa, eles já estavam estudando NFT há um tempo, já sabiam o que era NFT, já estavam explorando algumas possibilidades. Então, assim, isso facilitou, assim, 1000% o nosso trabalho, porque eles já estavam muito cientes do que eles queriam e do que, enfim, esse mundo possibilita, né? E a Reserva, por ser uma marca de roupa, né, uma fashion brand aí, cara, hoje, basicamente, assim, o mercado de NFT está começando quando a gente pensa em timeline, em empresas que já estão nesse mundo, mas basicamente as empresas que mais puxaram esse movimento são empresas de moda, né? Então a gente teve a Adidas, que lançou a coleção deles, que bombou super, a gente teve a Nike, que comprou um estúdio NFT, né, o RTFKT Studios, a gente tem Puma, que vai entrar agora, a gente teve a Gucci, Dolce & Gabbana, então, cara, a gente teve recentemente, inclusive, o primeiro desfile Metaverse Fashion Week, né, que é a Fashion Week do Metaverse, que teve com as maiores empresas, Tommy, Louis Vuitton, todo mundo no Metaverse. Então, assim, cara, basicamente o aspecto fashion hoje, se não o maior, na minha visão é o maior, é um dos maiores setores que estão puxando essa inovação de NFT, Metaverse e tal. Então, isso facilitou muito o nosso trabalho também, porque a gente pôde trazer muito case de fora para inspirar os caras. Mas pensando especificamente em como foi o trabalho, assim, basicamente um projeto NFT ele tem 3 etapas, né? Obviamente tem micro etapas, mas pensando em olhar mais macro, tem 3 etapas. A primeira seria a etapa de concepção, onde a gente pensa mais em estratégia. Então, beleza, vai ser um projeto NFT, como vai ser a arte? Vai ter arte? Quais vão ser os benefícios? Qual vai ser o roadmap? Como a gente vai entregar esse benefício? Quem vai estar envolvido? Então, uma etapa mais de planejamento mesmo e tentar pensar qual vai ser a estratégia desse produto, porque NFT, e é um ponto que eu super friso, principalmente para quem está entrando, quem tem empresa que entra nesse mundo, NFT é um produto, tá? NFT não é um projeto que tem início, meio e fim, pelo contrário. Na verdade, o projeto da Reserva acabou de começar, ele não acabou, né? Porque foi o lançamento, e aí quem comprou, ou então agora pode comprar lá no OpenSea, no mercado secundário,
Mas agora que a galera vai começar a cobrar os benefícios, né? Tem que entregar o roadmap pra galera de benefícios. Então, na verdade, meio que o projeto da reserva acabou de começar, né? Ele só startou. Então, eu acho que um ponto super legal de frisar é que quando você lança um projeto com NFT, e aí pensando especificamente em empresas que já existem, em marca de roupa, em qualquer outra empresa de outro setor, você tem que tratar um projeto de NFT como um produto, que ele vai ter início, ele vai ter o desenvolvimento, ele vai ter continuidade, ele vai estar sempre evoluindo ao longo do tempo, né? A não ser que a empresa decida que não faz mais sentido, aí você realmente encerra o produto, assim como empresas encerram produtos normalmente, né? Então, o único ponto que eu gostaria de frisar é esse, que um NFT deve ser tratado como produto, não como projeto. Então, assim, tem essa etapa de planejamento estratégico, tem a etapa de desenvolvimento, onde, dependendo do que for, a gente faz ali a etapa de arte. Então, por exemplo, da reserva, teve lá o Pistol Bird, né, super legal, 3D. Cara, arte é muito subjetivo, né, como eu falei anteriormente. Então, assim, vai, volta, prova na prova, troca estampa, troca tal coisa. Então, assim, normalmente é um grande gargalo a arte, porque todo mundo quer dar pitaco, né? Todo mundo acha que é designer, todo mundo acha que é artista, então essa etapa é um pouco complexa. No caso da reserva também foi muito mais tranquilo, porque eles têm gente lá dentro que é muito bom nisso, em arte, porque no fim do dia é o core deles, né? Então também facilitou demais, a gente acabou que nem se envolveu tanto nisso. Tem a parte de desenvolvimento tecnológico, então, criar o Smart Contract, que é o contrato inteligente, né, para gerar esse NFT na blockchain, fazer o DApp, né, que é o aplicativo descentralizado por meio do qual os usuários conseguem comprar esses NFTs, fazer depois o DApp também, né, o outro aplicativo, que vai ser por meio de onde as pessoas vão resgatar esses benefícios dos NFTs. Então tem toda essa etapa de desenvolvimento tecnológico. E tem a terceira etapa, que não necessariamente é um após o outro, tá? Mas pensando em níveis de estrutura, a terceira etapa seria a etapa de lançamento e comunidade, né? Então, no caso da reserva, por exemplo, a gente botou gente aqui da equipe, né, de moderadores lá na comunidade da reserva. Tem community managers e moderadores de Discord lá na comunidade da reserva no Discord. Então, para fazer essa gestão de comunidade, engajar a galera. Antes do lançamento, não sei se você estava lá no servidor do Discord, mas, cara, o negócio estava pegando fogo absurdamente, porque a gente fez várias brincadeiras, né, pra engajar a galera, pra aumentando o hype, tipo o hype train, né, que a gente chama, vai aumentando o hype, aí lançou, aí a galera corre atrás pra comprar, né. Então, cara, tem todos esses aspectos, assim, de você saber lidar com pessoas. Eu acho que, inclusive, tenho lido bastante artigos sobre profissões do futuro, né. Uma das profissões mais requisitadas hoje no mercado de NFT é community manager e moderador, tá? Então, uma galera que, assim, já modera em servidor Discord, essa galera vai super elevar, até financeiramente falando, porque são cargos que hoje estão sendo muito requisitados. Então, vai haver um aumento salarial absurdo para essa galera. E é um cargo muito importante. Então, cara, o case foi super legal. A gente pôde trabalhar esses 3 pontos com eles. A única parte que a gente não se envolveu tanto foi a parte da arte. A gente estava, assim, vou dizer que a gente estava super confiante que ia dar certo, assim, pelo trabalho que a gente fez. Mas foi muito acima da nossa expectativa no lançamento, porque, pra você ter ideia, a gente fez um bolão, né? Que a gente lançou meia-noite. A gente lançou meia-noite de quarta para quinta passada. E a gente fez um bolão. O supply, né, tinham 486 NFTs disponíveis. A gente fez um bolão. Quanto vocês acham que vai bater até 2 da manhã e até meio-dia? E aí eu lembro que eu botei, tipo, até 2 da manhã bate 120 e pouco, até meio-dia 250. Aí o outro, até 2 da manhã bate, sei lá, 90, foi mais conservador, e até meio-dia bate 200. Aí teve um cara, que era o Bruno aqui, o nosso CTO, ele falou, vou acreditar no projeto. Até 2 da manhã bate 300, e até meio-dia dá sold out. Aí, galera, tá viajando, cara, tá madrugada, Brasil, galera, tu vai trabalhar amanhã, tá viajando, isso aqui e tal. Cara, deu 15 minutos, já tinha, tipo, 180. Aí a gente, opa, que isso? Tá muito mais rápido do que a gente imaginava aqui. A gente ficou acompanhando, chegou 2 da manhã, tinha 300. Caramba. E aí, beleza, a gente lá na reserva, na sede dos caras, né? A gente ficou lá pra acompanhar o lançamento com eles. Aí, depois disso, todo mundo foi embora, a gente dormiu e tal. Cara, eu acordei, já tinha, tipo, 390, e, cara, pouco depois de meio-dia, assim, acho que foi 1 da tarde, deu sold out. Então, cara, foi muito acima do que a gente esperava, foi, tipo, 12 horas, basicamente, ali, mais ou menos. Deu sold out na pré-venda, e foi super legal. Logo depois os NFTs já começaram a ser vendidos por um preço muito maior no mercado secundário. Então, para quem não chegou a ver esse projeto, o preço do mint, né, o preço da pré-venda, dava algo em torno de R$2.000,
e sei lá, logo depois que acabou a pré-venda, já estavam vendendo por R$8.000, né? E a galera comprando lá. Caraca, velho. 2.000 foi pra R$8.000. 8.000. Só que ao mesmo tempo, assim, quem olha de fora, nossa, o negócio fez 4 vezes rapidinho, né? Quem comprou já conseguiu vender por 4 vezes, 400% de lucro, né? Só que ao mesmo tempo poderia estar dando errado e a galera podia ter perdido dinheiro. Total. Então, ao mesmo tempo que pende para cima, pende para baixo. Por isso que esse mercado é tão louco assim. E todo esse processo, vocês utilizam a moeda Ethereum, né? Para fazer tudo. E aí, como é que funciona? Porque aí entra o terceiro integrante que a gente estava conversando. A gente falou da NFT, falou do blockchain e ainda tem a cripto ali naquele meio de campo para fechar a salada de fruta. E como é que funciona a criptomoeda nesse processo? Por que a criptomoeda está nesse processo de compra e venda de NFTs? Explica um pouquinho para a galera. Tá, legal. Cara, basicamente, assim, quando a gente pensa em... Tem diferença entre token... O que acontece? A gente tem a rede da Ethereum, que é a blockchain. A Ethereum é uma blockchain, né, que tem uma moeda nativa chamada Ether, né? Só que dentro dessa rede da blockchain da Ethereum, você tem vários outros tokens, né? Você tem, por exemplo, a própria ApeCoin, que é a moeda lá do Bored Ape. Você tem várias outras, né? Então, essas moedas, elas operam dentro da blockchain da Ethereum, né? Elas usam a Ethereum como uma espécie de infraestrutura, né? Então, o Ether, que é a moeda nativa da Ethereum, ela é mais uma das moedas que estão dentro da blockchain da Ethereum. A diferença é que, assim como, por exemplo, hoje em dia a gente usa Pix e não paga taxa, né? Mas suponho que lá atrás, quando a gente usava TED ainda, toda vez que você fazia um TED para alguém, você pagava uma taxa para o banco, né? Basicamente, no mundo de cripto, é a mesma lógica. Qualquer transação que você faça na rede da blockchain, você tem que pagar uma taxa para a rede, para que essa transação ocorra. E, dependendo da blockchain que você usa, né, a moeda nativa dessa blockchain é a que você tem que ter para bancar os custos da taxa. Então, no caso da Ethereum, é a Ether, né? Então, qualquer transação que você faça na rede da blockchain da Ethereum, você tem que fazer na moeda, você tem que pagar, as taxas com a moeda Ether, né? E os NFTs, eles são vendidos em Ethereum, primeiro porque é uma moeda valorizada no mercado, e a moeda nativa da rede. Então, facilita bastante. Então, imagina se você tivesse, sei lá, que comprar uma outra moeda e ainda ter a Ether na sua carteira para poder bancar as taxas da rede. Então, você tendo só o Ethereum, você ao mesmo tempo consegue interagir com o contrato do NFT, comprar ele, né, gastar o seu dinheiro em Ethereum, e ao mesmo tempo você já tem a mesma moeda ali para poder pagar as taxas da rede. Então, é mais ou menos assim que funciona. Ele serve como uma moeda de troca e ao mesmo tempo como um FII ali que você tem que pagar para toda a transação que você faz na blockchain. Pô, golaço. É super claro. E dentro desse aspecto, cara, o que mais... Porque aí também entra uma coisa que acaba gerando uma dúvida, né? Porque o seu NFT, ele tem o valor dele, né? De circulação, e muitas vezes tem a questão da valorização, né? No caso da reserva, que foi sensacional. E eu tava aqui na cabeça, sei lá, 300, 500, a abertura abriu em 2000. Pô, foi pra 8, nada a ver, cara, muito maior. Mas tem a questão também da oscilação da moeda, né? Porque muitas vezes você tá segurando a NFT, você tá hold nela, né? Tá segurando a NFT e ela tá valorizando, mas a moeda, a cripto que ela é arrolada, pode desvalorizar, né? Também tem uma questão dessa, não é isso? Total. Inclusive, isso é um ponto que super influenciou no próprio preço da coleção da reserva. Por quê? Quando a gente começou a trabalhar com eles, o mercado de cripto estava... O mercado de cripto, né, estava voando, estava muito, muito bom de volume. Isso lá, início de fevereiro, mais ou menos. Janeiro foi o recorde histórico, né, de venda de NFT. Então, a gente estava numa curva absurda de crescimento desse mercado. E aí, principalmente depois do negócio da invasão, né, da Ucrânia, o mercado começou a despencar absurdamente, porque a galera ficou com medo, né? Pô, vou tirar meu dinheiro de cripto, vou colocar em um lugar mais seguro, né? Então, o mercado começou a vender, e as moedas começaram a despencar. Então, qual foi o ponto? A gente tinha pensado num preço lá atrás. O preço original da coleção da reserva era 0,1 Ethereum, tá? Que na época dava em torno de R$1.500. Só que aí a moeda foi caindo,
e a gente, assim, o valor foi caindo junto, né? Porque você faz o lastro na moeda nativa, você faz o lastro na moeda da Ether. Então, conforme ela vai caindo, naturalmente o preço não vai caindo. Então a gente teve que reajustar o preço para poder voltar ali o que a galera da reserva esperava de faturamento, etc., para poder ter grana até para bancar os benefícios que estavam sendo prometidos, né? Que tem um custo bem grande ali no que eles prometeram. Então a gente teve que reajustar o preço do NFT para aí sim chegar no valor de R$2.000 ali. Isso porque nesse meio tempo, nesse um mês, tá? Que despencou, 3 dias antes do lançamento, voltou a subir muito a moeda. Então, tipo, 2 semanas antes do lançamento, estava $2.400 a Ethereum, e no dia do lançamento estava $3.200. Então, assim, o negócio sobe e desce muito rápido. Então, a gente teve que tomar uma decisão, a gente só bateu o martelo no preço nele um dia antes do lançamento, para não correr o risco de divulgar e depois ter que mudar, porque a comunidade não costuma receber bem esse tipo de mudança. Então, assim, depois que divulgou, entendeu? Então, a gente teve que esperar até o último momento para ter certeza do preço que a gente estava colocando. Então, sim, tem essa questão da oscilação, uma questão muito importante, que pode mudar completamente a sua expectativa de faturamento ali. Boa. E também para quem está segurando a NFT, né? Porque se você está segurando e você comprou a X, a NFT valorizou, mas você também tem a questão da desvalorização da moeda nesse inteirinho, né? Também tem essa dinâmica. Total, por isso que a gente costuma fazer, eu, por exemplo, quando invisto, cara, eu meio que sei que a Ethereum vai voltar a subir, né? Porque são ciclos, tá? Então, normalmente tem ciclos assim que... é sempre assim, o mercado de NFT ele se comporta de maneira inversamente proporcional ao mercado de cripto. Então, quando a Ethereum sobe, o volume de transação NFT desce. Quando a Ethereum cai, o volume de transação NFT sobe. Por quê? Porque a Ethereum fica mais barata, você consegue comprar mais Ethereum com menos dinheiro, e você tem mais... e os NFTs também ficaram mais baratos, porque eles são lastreados em Ethereum, né? Então, é um ciclo vicioso, esse ponto. Então, quando o Ethereum cai, eu sei que ele vai voltar, entendeu? Então, eu uso esse momento para comprar Ethereum, para comprar mais NFT, para quando subir eu vender, né? Então, basicamente, o negócio vai se retroalimentando, assim. Normalmente, obviamente, tem gente que vai entrando no mercado, se assusta um pouco, né, com a volatilidade, assim. Mas são ciclos que, assim, a Ethereum hoje em dia, o nível de maturidade que a rede está, ela não vai derreter. É impossível, assim. Ethereum hoje é infraestrutura para muita coisa. Ethereum, a meu ver, inclusive, não me matem pessoas. Eu sou muito mais fã da Ethereum do que do Bitcoin, inclusive, porque, a meu ver, obviamente, o Bitcoin foi o que iniciou isso tudo, mas a Ethereum foi o que permitiu com que pessoas utilizassem a infra para criar aplicativos. Realmente, a Ethereum que foi que popularizou, né, cripto, a meu ver, a aplicabilidade de cripto, porque o Bitcoin meio que virou reserva de valor, né, virou o novo ouro, né? Então, a Ethereum, ao meu ver, é o que, cara, tá fazendo com que tudo isso aqui seja possível, sabe? Então, eu acho muito difícil a moeda derreter. Então, quando cai, eu já sei que vai subir, eu só espero. Caramba, hein? Conseguindo haters em 3, 2, 1. Cara, mas assim, não vou te deixar sozinho nessa não. Também concordo contigo, velho. Acho que Ethereum conseguiu aproveitar o máximo do que podia ser aproveitado até o momento, né? Em termos de blockchain, estrutura sistêmica, porque o barato das criptos não é, na minha opinião, né? Enquanto empresário, enquanto pessoa que lido mais com business arrolados a toda essa dinâmica aí da cripto e Web3 e etc. É justamente toda a sistêmica, né? O ecossistema ali arrolado, do que propriamente sua moeda, né? E o Bitcoin, ele basicamente se fortaleceu como moeda, mas não como estrutura sistêmica como a Ethereum acabou fazendo aí no mercado, né? Teve evento agora, né? Agora há pouco da Ethereum aqui no Rio, né? Ethereum, inclusive, eu não pude ir, tava enrolado com o lançamento da reserva, inclusive. Tava pegando fogo. Fiquei com fome ali. Queria ter ido. Pô, foi bem maneiro, viu, velho? Não vou te enganar, não. Foi bem legal. E cara, assim, cada vez mais, inclusive, eu não dá pra deixar de puxar um jabá, que eu faço parte de um projeto chamado Invest Rio, junto com o Rodrigo, meu parceiro, que a gente tá apostando pra caramba que o Rio de Janeiro pode ser a bandeira aí da América Latina de criptos, né? E aí agora, recentemente,
o CEO, né, o dono lá da Binance, começou tweetou, né, que vai vir aqui, que tá pensando em abrir escritório aqui no Rio, né? E a gente vem tentando, assediando esse cara aí pra isso realmente rolar. E é muito bom ver, Caio, tipo assim, gente com, 3 meses de empresa já voando em cima dessa dinâmica, cara. E dentro disso, falando agora de uma forma um pouco mais técnica, quando você vai pensar em NFT e processo de produção de uma NFT, quais são os cuidados que você precisa ter, o que de fato você precisa olhar ali? Porque, sendo muito sincero, tem muita gente aqui que vai escutar, e até mesmo desenvolvedor, empresa que já até trabalha com isso, mas não sabe lufas nem de como a NFT se opera, onde é que faz isso, enfim, se você puder dar um overview. Claro. Cara, então, o NFT, assim como toda moeda, né, todo contrato de token, ele é pautado por um smart contract, né, um contrato inteligente. Então, basicamente, é um contrato, é um código, né, que tem ali todas as regras de negócio que você, enfim, define e que você espera que sejam cumpridas, né. Então, por exemplo, a nossa coleção lá com a reserva, ele tem um supply, né, ele tem uma quantidade máxima de NFTs de 486. Assim como o Bitcoin, quer dizer, no caso do Bitcoin é um pouco mais complexo, mas fazendo uma pequena analogia, o Bitcoin tem lá o limite, o cap máximo de supply de 21 milhões, né, de Bitcoin. Nunca mais vai ser gerado Bitcoin até o momento em que bata 21 milhões. No caso da NFT, você tem dois caminhos, né? Então você tem uma flexibilidade quando você faz o seu contrato. No caso da reserva, a gente deixou uma função lá, como eles pensam em fazer outros lançamentos e tal, e nunca se sabe o que pode acontecer futuramente, a gente deixou lá possível que a reserva depois, se quiser, possa aumentar o supply. Ou seja, que a coleção passe a não ser de 486, possa ser de, sei lá, 600, não sei. Então, assim, ou poderia ter colocado, não, o supply é 486 e esse dado é imutável. Nunca mais vai poder ser trocado. Então, assim, o smart contract, em última análise, ele é basicamente um contrato, é um código que tem todo o registro da regra de negócio do teu produto, do teu projeto, do teu lançamento. Então, ele tem lá, por exemplo, qual é o supply, né, qual a quantidade disponível, qual é o preço desse NFT, se vai ter fase de pré-venda, quando vai ser, quais carteiras, né, quais endereços de carteira estão permitidos, né, que comprem na pré-venda. Tem, no caso de contrato de token, né, de moeda, por exemplo, você tem lá como essa moeda pode ser obtida, qual o yield diário, se você for obtido de uma forma por stake, né, que é tipo uma poupança, né, que vai te rendendo fruto diariamente. Então, assim, basicamente o smart contract está ali, é como se fosse a bíblia do teu projeto. Tem tudo que o seu projeto, toda a base do seu projeto, tá? Esse contrato, ele é feito em uma linguagem chamada Solidity, né? Então, o Solidity você pode usar essa linguagem para contratos em Ethereum, para Polygon. Polygon tem uma arquitetura um pouco diferente, mas você pode utilizar Solidity. Você tem, no caso da Solana, você tem, acho que é C# que a Solana usa. No caso da Flow, que é uma outra blockchain bem conhecida, é uma linguagem chamada Cadence. Então, você tem novas linguagens que são utilizadas para fazer esses contratos inteligentes. E eles conversam com a programação tradicional. Então, no nosso caso, por exemplo, a nossa stack aqui é no front-end React, né? E no back-end Node.js. Só que para fazer a conversa, né, você fazer com que a carteira de criptomoedas interaja com o seu front, a gente tem que usar uma livraria de front chamada web3.js. Basicamente é uma livraria de JavaScript que tem ali, né, as funções que fazem com que seja possível você interagir com a carteira de cripto e você fazer os seus aplicativos descentralizados, né, fazer que as pessoas possam utilizar o seu aplicativo. Então, assim, basicamente você tem que ter uma stack de front, de back e ter livrarias, né, libraries aí que façam essa comunicação do aplicativo, né, da interface com as carteiras de cripto que possam interagir com a blockchain, né? E no caso do contrato inteligente, basicamente você tem o NFT. Então o NFT é um tipo de contrato que é um protocolo, né, que a gente chama, que são padrões, né? É o padrão ou 1155 ou 721, tá? O padrão 721 é o padrão clássico de NFT, que é o token não fungível mesmo. Então tem o macaco 1 e o macaco 2, são totalmente diferentes. O 1155 é um pouco mais complexo de entender.
que é o caso da reserva. Minha mãe, por exemplo, não entendeu até hoje, eu tento explicar, ela entende. Que vai até contra o conceito de não fungível. Por quê? O padrão 1155 na Ethereum, ele diz o seguinte: tem tokens que são tokens semifungíveis. O que significa isso? O da reserva, por exemplo, é semifungível. Por quê? Você tem 6 tipos de arte, ou seja, 6 pixel birds, né? 6 pica-paus da reserva. Cada pica-pau daquele tem 81 disponíveis. Só que os 81 são a mesma arte. Só que eles têm IDs diferentes, né? Você tem o Pixel Bird School 1, Pixel Bird School 2, School 3. Então você tem o tipo dele, que é o School, que ele é um tipo, né? Um tipo de arte. Só que ele tem 81 quantidade, né? Tem 81 unidades disponíveis. Então é um token semifungível, porque ele é único, mas ele não é tão único, entendeu? Sim, tem outras quantidades, né? Isso, entendi. Então é um pouco, para quem ouviu, tipo, mas não é o único negócio, mas quase. Então é um pouco difícil de entender, mas explicando, dá pra ficar um pouco mais claro. Então, cara, basicamente assim que faz assim, que se constrói, né, o contrato. Normalmente tem um desenvolvedor back que faz o contrato. Tem uma parte muito forte que deve ser muito levada com muito cuidado, é a parte de segurança. Então a gente, por exemplo, fez a auditoria do nosso contrato, que é um ponto que muita coleção não faz, acaba dando problema, acaba sendo hackeado, então tendo um tipo de exploits, né, que a gente chama, que é tipo falha ali, que pessoas conseguem fazer alguma coisa com o seu contrato que não deveriam. Então tem um aspecto muito forte de segurança que deve ser muito levado em conta, porque se no mundo tradicional pessoas já caíram em golpe, né? Que mãe nunca caiu no golpe de, sei lá, alguém ligar para um telefone de casa, dizer que sequestrou seu filho, só que não sequestrou nada, né? E pedir dinheiro e mandar para transferir para alguma conta, né? Cara, se no mundo tradicional já faziam, no mundo de cripto, então, que é todo mundo anônimo, ninguém tem nome de ninguém, é só o endereço na blockchain, é muito mais fácil, né? Então hoje, principalmente esse movimento de Web3, ele é muito bom de um lado, que faz com que de fato nós sejamos donos dos nossos dados, dos nossos ativos e tudo mais, mas ao mesmo tempo joga em cima da gente uma carga muito forte de responsabilidade, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Você hoje é dono literalmente de tudo que você faz. Então se você cai num golpe, meio que a culpa é sua, porque você clicou no link errado, então você deu mole, passou a senha para alguém conseguiu a tua chave secreta lá da carteira. Então, meio que você que tá na reta ali, né? Então, acho que o principal ponto, acho que, assim, no-brainer, assim, quando a gente pensa em NFT, em cripto como um todo, é segurança, fazer auditoria de contato, deixar tudo certinho. Teste unitário, teste automatizado, são duas coisas imprescindíveis para antes de qualquer lançamento. Cara, pra gente lançar qualquer coisa que a gente faz, 1 zilhão de testes, todo mundo do time testa, manda pra gente de fora testar, para não ter nenhum problema. Entendeu? Então, acho que esse é o principal ponto, assim, quando a gente pensa em cuidados, né? Cara, maneiro. Muito bom esse overview. E, cara, chegando quase aqui o final do nosso papo, que dica ou, sei lá, que direcionamento você pode dar pra galera que quer atuar dentro de NFTs e, enfim, cripto, blockchain? Porque tem um monte de gente querendo atual, obviamente, estão entendendo que isso é um mercadaço que é pouco aprofundado no Brasil, mas, na minha humilde opinião, eu acho que também não dá muito para aventureiro, né? Porque a situação é séria, né? E se não tomar alguns cuidados, cara, eu recentemente estava lendo uma matéria, se não me engano foi na Europa, que rolou um NFT e um hacker roubou a parada antes do lançamento. Agora eu não vou lembrar qual foi, mas, tipo, o hacker roubou a NFT, já era. Já era, todo o projeto foi embora e o pior não é nada, ele roubou e eu acho que ele tentou vender também. Só que tava mais valorizado a parada, entendeu? Porque foi roubado, uma parada dessa, assim, uma coisa meio de louco. Então tem que tomar alguns cuidados, né, cara? Porque senão um tiro sai pela culatra. E aí eu queria que a gente terminasse esse papo aí, você dando alguma dica, falando alguns passo a passos para os CEOs, pra galera que quer atuar com NFT, mas, pô, tá meio perdidão. Primeiro, eu já sei, fala com a Lumix. Aí o segundo... Cara, agora, inclusive, até é legal falar, assim, tem um spoiler aqui. A gente tá iniciando aqui, inclusive, um braço educacional na Lumix.
que a gente vai começar a criar conteúdo e tal, para ensinar a galera a entrar nesse mercado, né? A gente vê assim, a gente tá sentindo na pele agora, principalmente nesse meio assim que a gente tá crescendo muito em pouco tempo. Quão difícil é achar pessoas qualificadas para trabalhar, cara, no Web3. Assim, é muito difícil mesmo. Bem-vindo ao meu mundo. Cara, isso é absurdo, assim. Eu acho que fazia ideia que era tão difícil. Se em tecnologia já é difícil, imagina o Web3, né? Então é muito difícil, então a gente está vindo aí para tentar auxiliar pessoas a entrar nesse mundo, mas sem mais detalhes por enquanto. Mas, cara, basicamente, do ponto de vista para quem está tentando começar, tentando entender um pouco mais, tem um link que eu acho que resolve a vida, tá? Que é um link que é da A16Z, né? Pessoal lá da Andreessen Horowitz, né? Que é um venture capital absurdo lá de fora. Que eles criaram um guia, assim, né? Chamado NFT Canon, que basicamente é tipo assim, o canônico do NFT. Tudo que você precisa entender para, primeiro, entender o que é esse mundo e atuar nele, né? Oportunidade de negócio, tudo isso. Então, esse link cara, é tipo uma bíblia, assim, tem tudo lá. Eu posso passar depois, que você pode botar na descrição, alguma coisa assim, para passar para a galera. Eu acho que lá tem toda e qualquer informação que a pessoa precisa para descobrir esse mundo, para entender um pouco mais e etc. Mas fora isso, cara, o que eu recomendo, assim, e até muito o que aconteceu comigo, tá? Eu não cheguei, assim, comigo foi um pouco diferente porque foi muito orgânico, né? Então eu meti a cara, eu tava lá investindo, participando de comunidade. Se a pessoa tiver disponibilidade, enfim, tempo, ao meu ver, é o melhor caminho. Então, cara, cria conta no Twitter, segue a galera de NFT, entra em comunidade Discord, troca ideia, tenta entender como é que a galera se comporta, como o pessoal se comunica, porque é uma maneira muito peculiar que esse mundo se comunica. Tem várias gírias, assim, que no começo eu não entendia nada. Eu realmente não entendia nada, hoje em dia já é natural para mim. Então, assim, realmente meter na cara é a melhor forma, né? Mas se não for possível, tem alguns links, tem alguns tutoriais, tem alguns materiais bem interessantes para aprender esse mundo. Então, eu diria que é muito um mix dos dois, talvez. O próprio LinkedIn, e até uma curiosidade, assim, quando você inicia no mercado de cripto e NFT, todo mundo fala, não, porque Twitter é onde a coisa acontece, Twitter é onde o mundo de cripto está, é onde está a informação, etc. Realmente tá? É onde está a grande massa, Twitter e Discord. Mas, cara, o LinkedIn recentemente, para minha surpresa, tem se tornado uma grande fonte para mim, tanto de informação quanto de conexão. Então, hoje eu usava muito Twitter, o LinkedIn eu tinha parado um pouco de usar, mas depois de algumas conexões, agora o negócio virou uma bola de neve, porque todo dia tem várias solicitações de gente de mercado de cripto me adicionando no LinkedIn. Virou meio que o cripto LinkedIn agora, pra mim, entendeu? Meu LinkedIn se tem de cripto, um monte de gente falando comigo, várias oportunidades de negócio estão aparecendo no LinkedIn. Uma galera muito boa ali conectando e falando sobre cripto, NFT. Então, cara, também é super legal ir atrás dessas pessoas, se conectar e tentar entender o que a galera tá fazendo por aí. Acho que, de forma geral, é muito isso que eu penso, assim. Pô, golaço, cara. Muito bom. Caio, aula, velho. Assim, foi muito top. Porque, olha só como foi rico aqui o nosso papo. Recapitulando. Cara, a gente conseguiu explicar NFT, blockchain, cripto, como é que se entra na cripto. A gente falou muito sobre como foi a campanha da reserva, que foi um baita case. Velho, tô muito satisfeito, assim, com o papo. Foi aula até pra mim, assim. Foi muito bom, velho, muito bom. E principalmente porque eu tô numa pegada, talvez não tão forte quanto a sua, mas eu tô numa pegada muito de disseminar isso aqui, sabe, no canal. Porque eu tenho... Pode parecer meio visionário, assim, mas eu tenho uma parada, cara, que é meio que pensar um pouco no Brasilzão, sabe? E a gente já é atrasado horrores em várias frentes, sabe? E aí quando a gente vai olhar para essa parte de, Web3, cara, a gente tá então falando com um grupo extremamente seleto de pessoas, sabe? Se tentar fazer um evento, acho que, sei lá, dá em alguns pavilhões as pessoas de Web3 do Brasil e acabou, entende? E a gente precisa entrar no mapa, sabe? E é uma parada que eu acho que posso estar sendo muito pretencioso, mas eu acho que, o brasileiro ele é muito bom nisso, cara, porque NFT tem uma questão muito de criatividade, ser inventivo,
ao mesmo tempo que você precisa, obviamente, saber o cunho técnico, óbvio, mas eu acho que tem muito essa coisa que o brasileiro vem, né? Tanto é que, pô, não precisa nem falar que, pô, em marca, moda, a gente é muito bom, né? A gente é muito bom. E a NFT tem um pouco disso, porque tem a questão da marca rolada, né? As coisas, às vezes, tomam uma proporção dentro da NFT de acordo com o FOMO que você aplica, de acordo com o branding que é envolvido, né? A reserva é um puta case disso, né, cara? Porque a reserva, ela tem legião de fã. Eu sou fã mesmo de carteirinha, não minto não. Sou todo de reserva, camisa da oficina, entendeu? A galera já me sacaneia de reserva boy, eu tô nem aí, me amarro. Me patrocina, Rony, manda um recado lá pra ele. Rony, me patrocina. Boa. E, putz, cara, assim, golaço que você vem fazendo. Então, pô, tô muito satisfeito. Quero muito que você entre aí nessa parte de treinamento. Cara, quando entrar, faço questão de trazer você de volta aí pra gente falar sobre isso, pra impulsionar. Porque, velho, acredito demais nessa parada e a gente tem que se posicionar bem nesse Brasilzão, velho. Esse é o meu ponto. Com certeza, cara. Eu acho que o Brasil ele tem muito potencial. E nesse meio tempo assim, que a gente está envolvido, a gente acabou conhecendo vários brasileiros perdidos por aí. Então, comunidade gringa sempre tem algum BR, né? É impressionante. E tem uma galera que já tá assim, hardcore nesse mercado, só que você nem sabe quem é o cara. Então tem muito brasileiro bom aí que a gente nem sabe que tá fazendo coisa incrível. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma mão de obra muito forte, muito boa. Como você falou, brasileiro é criativo, brasileiro pensa muito fora da caixa. E brasileiro gosta de conversar, né? Então a comunidade da reserva tava pegando fogo porque brasileiro não cala a boca no chat, é basicamente isso. O brasileiro é muito bom de conversa, de engajar, de animar. Então, cara, é a nossa cara, né? Eu acho que a NFT é a nossa cara. Cara, golaço. Pessoal do papo, Caio, CEO da Lumix Studios, cara que tá disruptando em NFT, cara, 2 milhões em 2 dias. Só jogar aí no Google, aparece rapidinho. Velho, muito obrigado. Valeu, Dário. Tamo junto, gente. Ó, segue a Lumix lá, me segue no LinkedIn. Tamo junto. Tchau, tchau. Tamo junto, valeu.